Então, senhoras e senhores, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui na aula prática, tá? Hoje nós estamos aprendendo como que eu acho as bobinas do compressor e as bobinas do ventilador. Essa dinâmica, ela é importante pelo seguinte motivo. Se eu chegar na casa do meu cliente e encontrar o condensador dessa maneira, sem capacitor, desmontado, ventilador também desmontado, como que eu faço para poder ligar esses componentes? Tá? Então nós vamos aprender aqui agora. Aqui eu estou com as conexões do meu compressor e aqui eu estou com as conexões do meu ventilador. Tá? Nós já fizemos essas medições, está aqui no caderno, está ali no quadro também. Então, para nós otimizarmos o vídeo, nós já vamos passar direto aqui para o caderno com a ajuda do meu amigo Caio. Tá bom? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar 3 pontos. Tá certo? Eu numero aqui ponto 1, ponto 2 e ponto 3. O mesmo eu vou fazer aqui para o meu ventilador, só que eu já vou botar as cores, ó. Branco, cinza e marrom. Correto? Então vamos lá, ó. Do compressor, nós temos um dispositivo no caminho que está interferindo a medição. Então, para a gente não ter que abrir tudo, não delongar muito o vídeo, nós já vamos falar aqui quais que são. Segura aqui para mim, por favor. Quando eu medir do branco para o vermelho, quando eu peguei a medição aqui, ó, do branco para o vermelho, ele me deu 6,9. Quando eu medi do branco para o azul, ele me deu 4,2. Do azul para o vermelho, ele me deu 3,8. Tá certo? Então, olhando aqui o meu desenho no quadro, mais ou menos dentro do meu compressor, eu tenho essa formatação aqui, ó. Eu tenho uma bobina, outra bobina e o ponto comum. Por isso que na cabeça do compressor eu tenho 3 pinos. Então, quando eu estou medindo do meu ponto 1 para o meu ponto 3, ou do meu ponto 3 para o meu ponto 2, ou do ponto 2 para o ponto 1, eu estou tentando achar aqui primeiro qual é o meu ponto comum. Qual que é o ponto comum? É o ponto que as bobinas se encontram. Como que eu acho esse ponto? Quando eu meço as resistências ômicas, eu tenho que fazer essa medição aqui no meu multímetro na escala de resistência ômica. Tá certo? Então, quando eu encontro a maior resistência, que no nosso caso aqui foi o 6,9, então eu chego aqui, por exemplo, daqui para cá, foi a minha maior resistência, o ponto 4. 4 ohms, correto? É maior do que 2,0 e maior do que 2,6. Então, daqui para cá, eu estou medindo 4 ohms. O que sobrou é o ponto comum. Então, se eu estivesse medindo aqui, ó, eu teria encontrado os 4 ohms aqui, ou no nosso caso ali, 6,9 aqui. Então, se essa é a minha maior resistência, o que sobrou é o meu ponto comum. Como que eu sei agora qual que é o marcha, qual que é o auxiliar? Se eu estou te dizendo que entre os 2 pontos que eu meço, a maior resistência é o meu ponto comum, a menor resistência de todas é a minha bobina de marcha. E o segundo maior é a minha bobina auxiliar. Tá certo? Então aqui na prática, como é que ficou? Ó? Eu tenho o meu comum do 1 para o 2, me deu 6,9. Então o 3, que é o meu azul, é o meu comum. A segunda maior é o 4,2. Então é o meu auxiliar, que é o branco. E o terceiro menor, naturalmente, é o que sobrou, o vermelho, 3,8. Tá certo? Então, se eu fosse ligar esse compressor num capacitor simples, supondo que o meu ventilador já tivesse ligado, como que eu ligo o meu compressor? O meu ponto comum, ele tem que ir direto na alimentação da máquina. Na fase L, nós temos L e N. Então, o que é comum do compressor vai direto na linha, na fase 1. O que é auxiliar, e no meu caso aqui, o auxiliar seria o branco,
vai num lado do capacitor e ele vai ficar sozinho. O marcha vai do outro lado do capacitor e ele precisa de uma outra alimentação junto com ele, porque eu tenho que fechar o meu circuito. Isso aqui, gente, tanto para circuito 127 ou 220. Lembrando que compressor trifásico não utiliza capacitor, tá certo? Então eu fechei o meu circuito elétrico, passando pelo meu capacitor, alimentando marcha do meu compressor, o comum já está alimentado e o auxiliar está aqui também, do outro lado do meu capacitor, correto? Agora eu vou ligar o meu ventilador, o capacitorzinho aqui simples de um ventilador. Na medição que nós fizemos, aqui o Caio já está até me adiantando, nós percebemos na mesma medida que a gente fez aqui, só que aqui nós vamos encontrar resistências maiores, ó. Então eu não posso botar no 200, senão não vai dar nada. Eu tenho que botar aqui na escala de 2K. Aí eu começo a pegar. Porque senão vai dar aberto, você pensa que o ventilador não está funcionando. Mas é porque a escala está abaixo da medição. Tá certo? Então aqui, ó, o branco é o meu comum. Não é isso, Caio? O branco é o meu comum. Já vai direto na minha fase também. Eu nem penso em capacitor quando eu acho comum. Tá certo? O auxiliar meu aqui é o cinza, que foi a segunda maior resistência. Então ele vem no capacitor do outro lado. E o que sobrou é o marcha. Ele fica do lado oposto ao auxiliar no capacitor simples, só que me faltou agora a alimentação do N, ó. Eu já alimentei o L, faltou o N. Alimentei o N aqui e coloco o meu N junto com o marcha, fechando o meu circuito elétrico. Ah, mas professor Vitor, eu cheguei no meu cliente e o capacitor que eu tenho é um capacitor duplo, não capacitor simples. Eu consigo fazer essa ligação? Consigo, de maneira bem tranquila. Veja aqui comigo, eu vou desfazer essa montagem que eu fiz, tá? E nós vamos entender aqui como que eu faço essa ligação mesmo com tudo desmontado. Eu preciso entender que no meu capacitor, não sei se vai dar para pegar, eu tenho C de comum, H ou Herme de hermético, refere-se ao compressor, e o F ou fan de ventilador. Então, para ficar gravado, você nunca mais vai esquecer isso. No capacitor, que é duplo, o fan é o auxiliar do ventilador. O H ou hermético é o auxiliar do compressor. E o ponto em comum? O ponto em comum é porque seria a mesma coisa de eu pegar esse capacitor simples e esse simples e uni-los e fazer assim, ó. Se eu sei que o auxiliar do ventilador pega de um lado, o auxiliar do compressor pega do outro, o que é o marcha do compressor e do ventilador ficam juntos com a outra fase. Então, esse esquema aqui seria ligado dessa forma aqui, olha. Aqui é o C, que é o comum, tá certo? Eu já sei que o azul é o comum do meu compressor. O branco é o comum do meu ventilador. Já eliminei o comum. Para facilitar minha vida, eu não falei que o hermético é o auxiliar do compressor? O auxiliar do compressor aqui é qual? É o branco? Então, ele já entra aqui no hermético. O auxiliar do ventilador não é o cinza? Então, ele entra aqui no fan. Já matei o comum do compressor e do ventilador. Já matei o auxiliar do compressor e do ventilador. O que sobrou é o marcha. Tá aqui. Ah, mas agora tá faltando a outra fase, não tá? Claro que tá. Aqui, ó. Ligo junto com o marcha. Junto com o marcha. E na segunda fase, ou no neutro. Tá ligado o meu compressor, o meu ventilador, num capacitor duplo. E o contrário seria a mesma coisa. Cheguei na máquina, tem um capacitor duplo. A parte do ventilador não está funcionando. Eu tenho só um capacitorzinho para o ventilador e serve. Eu desfaço a ligação do ventilador e ligo ele somente no capacitor simples. Espero que essa aula tenha ficado bem didática, que vocês consigam entender e compreender. Para nível de conhecimento, continuem fazendo como o Caio está fazendo aqui, olha, desenhem no caderno, peguem motores da sua casa que estejam funcionando, não precisa cortar cabo nenhum,
Você vai lá no seu ventilador de casa mesmo, de parede ou de chão. Se tiver um ar-condicionado de janela, desmonta ele. Tira a foto primeiro, caso tenha dúvida na hora de montar, mas vai fazendo essas medições e vocês vão conseguir colocar isso aqui dentro da mente e do coração de vocês e daqui a algum tempo vocês vão conseguir fazer isso com a maior tranquilidade possível, tá? Agradeço aí mais uma vez pela colaboração e vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Muito obrigado.